Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Agência Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, agora há pouco o senador Humberto Costa falou aqui nessa tribuna sobre intolerância. E foi aparteado por vários senadores, por diversos senadores, e eu quero me juntar a eles também, de que não cabe, no mundo de hoje, a intolerância, seja ela religiosa, seja ela no campo político, seja ela em que campo for. E principalmente na esfera, na seara política, porque a política é para se discutir ideias, para se discutir caminhos, saídas, e não para as pessoas se degladiarem. E foi colocado aqui pelo senador Humberto Costa de que foi agredido o senhor Pedro Stedley. E cabe aqui fazer também a ressalva, lamentamos que ele tenha sido agredido. Lamentamos que tenham feito esse ataque à pessoa dele. Mas quero lembrar aqui que o senhor Stedley plantou vento o tempo inteiro nesse país quando se trata de política. E acabou colhendo tempestade. O senhor Stedley foi um dos sujeitos que mais plantou intolerância na política brasileira. Por onde esse senhor passa, planta intolerância. Os seus discursos são de ódio. As suas falas são de ataques aos adversários, mas não ataques verbais. Recentemente, na Venezuela, ele disse o seguinte: é preciso entrar em guerra para salvar a pátria grande. É preciso se juntar para atacar os opositores da presidente Dilma no Brasil. Isso lá na Venezuela. Recentemente, também um companheiro deles falou em pegar em armas. E, infelizmente, uma das figuras mais tolerantes e que sempre gostou de discutir ideias, mas fazendo referência ao senhor Stedley, ele disse recentemente, o presidente Lula acabou dizendo: eu vou convocar o exército de Stedley. Eu não tenho dúvida que o Lula não estava falando falou de forma retórica. Mas por que ele falou convocar o exército de Stedley? Porque a figura do Stedley representa isso. Representa exército, representa combate, representa ódio. E esse tipo de coisa que a gente não pode tolerar. Não pode tolerar os malucos que foram atacar o Stedley, como também não podemos tolerar o maluco do Stedley, com suas falas fora de hora, fora do timbre da música da política brasileira. Nós precisamos discutir ideias. Não é porque está na presença dele, porque ele está nesse plenário, não. Mas eu sou de um partido de oposição, o PT. Mas uma das figuras que eu mais respeito na política brasileira e sempre respeitei, se chama senador Paulo Paim. E por quê? Ele toda a vida fez o bom combate. Toda a vida fez o combate aguerrido da política. Mas no campo das ideias, respeitando todos os seus adversários. Isso é fazer política. Isso é tornar grande um partido. Isso é o que engrandece um homem público. Isso é que engrandece as ideias no campo político. Isso é que a população faz a população querer fazer política. Por que a população hoje quer se distanciar e às vezes quando se diz de política, fala, eu quero distância disso? É por causa disso. É quando eu penso que só eu tenho razão. Quando eu olho para o governo, por exemplo, e digo, não, só eu que sou oposição tenho razão, eu não vejo nada de qualidade do outro. Ou então, quando eu estou no governo e eu acho que só eu faço as coisas corretas e não tem. Esse é o pensamento do senhor Stedley. Essa é a forma dele fazer política. O outro eu tenho que destruir. O outro, meu adversário, não é um adversário para eu combater no campo das ideias. Não, eu tenho que atacar. Isso são palavras dele. Então, eu espero que não aconteça mais nada com ele. Eu torço muito, porque isso é intolerável, quer seja da parte dele, quer seja da parte dos outros. Então, realmente temos que combater a intolerância.
Recentemente estive numa conferência justamente onde a gente tratava da intolerância religiosa. Outro ponto, que não é só daqui do Brasil, mundial. O senador Pimentel lembrou muito bem aqui da intolerância que alguns países estão tendo com os refugiados. Temos que combater isso. Agora temos que combater de todos os lados. Não podemos admitir e fazer esses discursos odiosos. Temos que respeitar. E com muita honra, eu quero conceder uma parte ao senador Paulo Paim. Senador Medeiros, eu queria fazer uma parte a Vossa Excelência, primeiro cumprimentando o eixo do seu pronunciamento. Vossa Excelência faz um pronunciamento construtivo, na linha que discordar, divergir, votar contra, votar a favor, faz parte da democracia. Fazer o bom debate, o bom combate no campo das ideias é muito bom. E eu sempre digo que bom que a gente tem oposição. O ruim é os países onde não é dado a voz à oposição para expressar seu ponto de vista. Eu tive uma experiência, Vossa Excelência estava lá recentemente, na Comissão de Direitos Humanos, que foi muito interessante. Discutimos a NR12 e o senador Cássio, que é líder da oposição, que tinha apresentado o requerimento, foi lá, fez o debate e, no fim do debate, ele diz, olha, eu vou retirar o requerimento para a gente, atendendo o pedido do movimento social, para que a gente busque uma alternativa. E o senador, me deu branco, Douglas também estava como relator, retirar o requerimento para ouvir mais o movimento social. Isto é muito bom, eles foram aplaudidos lá, ambos. Eu entendo que a sua fala, nesse momento, vai nesse sentido. O diálogo, a busca de um entendimento comum, o bom senso é que faz com que a gente avance. Mas, às vezes, me permita, meu querido senador Medeiros, Vossa Excelência, que é dessa jovem safra que está trazendo mais oxigênio para esse Senado, que, às vezes, na força do discurso, a gente avança nas palavras. Eu procuro e confesso, e me policio mesmo, que faz bem para mim isso, me cuido muito cada vez que estou no palanque. Mas, às vezes, como foi, por exemplo, o Wagner, presidente da CUT, que disse que se precisar fosse, ele pegaria em armas. Mas foi a força de expressão que, naquele momento, ele ultrapassou o sinal e usou. Eu quero crer e gostaria muito também que todo aquele, independente de centro, de esquerda, de direita, porque essa questão de centro, de esquerda e de direita também, a mim não me convence, né? Que cada vez mais a gente saia do discurso do ódio, da acusação, da agressão, seja física, seja oral, enfim, e a gente faça o debate no campo de quem está bem mais preparado para vencer aquele confronto do campo das ideias. É assim que eu vejo a sua fala. Eu conheço o João Pedro Stedley, ele é gaúcho também, e posso lhe dizer que todas as palestras que eu vi dele no Rio Grande do Sul, ele foi muito competente e é muito bem articulado, é um intelectual. Se alguma vez ele escorregou, e isso pode acontecer, eu espero que isso não seja como alguém que diga, ele abriu o precedente e agora vai levar com a mesma violência. Eu não sou da teoria olho por olho, dente por dente. Eu sou da teoria palavra por palavra, quem tiver mais argumentos que vença a batalha no campo das ideias. É para cumprimentar a Vossa Excelência. Muito bem, senador Paulo Paim, e essa tem sido realmente a história e a imagem que o povo brasileiro tem de Vossa Excelência. Justamente essa centrado e com um discurso coerente e com atitudes coerentes também. E ontem, inclusive, isso era comentado na sessão do Congresso, como deve ser difícil, por exemplo, para Vossa Excelência até se contrapor em determinado momento a decisões do seu próprio governo que Vossa Excelência ajudou ao partido a chegar no poder e de repente falar, olha, eu vou parar por aqui, eu vou votar dessa forma porque a minha história foi essa. E a gente imagina o conflito que é, porque Vossa Excelência é um homem de partido também, mas Vossa Excelência sempre disse aqui, entre meu partido e os aposentados,
eu vou ficar com os aposentados. Entre o meu partido e os trabalhadores, eu vou ficar com. Isso demonstra, e é por isso que a população gaúcha tem sempre lhe reconduzido, porque reconhece essa coerência. Mas, senhor presidente, essa questão da intolerância, ela realmente tem que ser um ponto, temos que lutar com todas as forças, porque ela tem sido latente nas redes sociais, os discursos têm ficado muito polarizados, e eu penso que a saída realmente seja essa que o senador Paulo Paim disse, que a polarização seja no campo das ideias, que quem tiver melhor argumento que possa vencer, e que a ideia possa ser essa aqui também. Recentemente tivemos a questão desses vetos, e o principal deles, esse veto da presidente, que trata do servidor do judiciário, que é uma questão que tem inquietado por demais o parlamento, inquietado os servidores do país inteiro, porque é uma questão que não é só afeta eles, aos servidores do judiciário, mas é uma questão que diz a todos. E o que nós temos entendido aqui é assim, olha, temos que votar. O parlamento não tem que se debruçar sobre as questões só quando há consenso. E é por isso que uma coisa que vinha depondo muito contra o Congresso, e aproveito aqui parabenizar o presidente do Senado Federal e também do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, porque ontem pôs para votar. Abriu uma sessão do Congresso e o Congresso se manifestou e houveram os embates. Eu penso que tem que ser essa, não aquela forma como vinha, de adiar, de forma sorrateira, terminar a sessão de forma abrupta, porque isso não passa uma imagem boa para a população. Então, é o raciocínio que o senador Paulo Paim disse, olha, vamos para o voto. Quem tiver melhores argumentos, quem tiver a maioria, vai vencer e pronto. Eu penso que tem que ser nessa linha. Eu tenho aqui alguns questionamentos a fazer sobre a sessão de ontem, especificamente a de ontem, e não é choro de perdedor, porque estou aqui justamente defendendo, mas é que eu penso que os poderes precisam ser mais independentes. Ontem eu vi um verdadeiro rolo compressor do governo, porque praticamente, não sei se por força dos jornais terem meio que antecipado uma prévia do impeachment ali, foi encarado como se assim fosse, e acabou ficando isso projetado na figura do veto dos servidores do judiciário. E aqui eu já tenho, não vou repisar esse assunto, porque todos já conhecem a minha posição sobre aquele veto. Esse projeto foi mandado pelo governo para cá, para casa. Foi mandado para a Câmara, foi votado na Câmara e aprovado, veio aqui para o Senado, foi aprovado, e de repente o governo resolveu vetar. Mas isso faria sentido, os argumentos do governo, porque tem dito que nós estamos numa crise e que esse veto seria para não impactar nas contas do governo. Mas, paralelo a isso, veio para cá um projeto enviado pelo presidente do Supremo Tribunal, ministro Lewandowski, para que seja votado essa recomposição das perdas dos servidores do judiciário. Esse projeto, ele tem o apoio do governo. Esse projeto, ele está aqui na casa e veio com as bênçãos. Se vier para ser votado, tem o apoio do governo. Mas acontece que o impacto na folha, o impacto nas contas do governo desses dois projetos não são muito diferentes. É pouca coisa entre um projeto e outro. O governo apoia, outro não. E é por isso que nós temos dito que não confere o que o governo tem dito de que se a gente não derrubar, se for derrubado aquele veto, o Brasil vai quebrar. Não é verdade. Não é verdade. E a forma como foi tratado ali ontem era como se, ao votar, nós estivéssemos sendo irresponsáveis. Se votarmos a favor se derrubássemos o veto, o Brasil estaria totalmente quebrado, a economia não tinha mais como sair, e o principal argumento de que o dólar ia explodir. Senador Douglas Sintra, não tem como o dólar ir explodir, o dólar já explodiu faz tempo.
Então, o argumento, olha, se vocês derrubarem esse veto, o dólar explode, não está, explodiu já. Nosso problema da economia é outro. Nós precisamos, obviamente, eu compactuo com o que o senador Cristóvão sempre diz aqui, nós precisamos achar um rumo para o país, sair da polarização, começarmos a discutir uma saída, tratar dos problemas conjunturais do Brasil, mas dizer que fazer a recomposição da inflação dos salários dos servidores vai quebrar o Brasil, então está quebrado já, não vai quebrar não, porque se uma nação não dá conta de pagar uma folha de pagamento, então acabou, senador Eumano. É um argumento que não se sustenta por si só. Então, a minha ressalva e o que eu tenho criticado é porque tem trazido sofismas, ou seja, começa com premissas falsas e, obviamente, chega para poder chegar num suposto argumento verdadeiro. Não é o que está acontecendo. É a mesma coisa que tem feito com relação a essa situação crítica da economia. Tem tentado jogar que o Brasil está nessa dificuldade, nessa crise política e nessa dificuldade toda por causa da oposição. Agora começou-se uma cantilena de dizer, olha, tratar de impeachment dizer impeachment aqui é a mesma coisa de dizer que está sendo golpista. Se a oposição falar em impeachment, está fazendo golpe. Isso é um argumento que não se sustenta. Não se sustenta por quê? O que é um impeachment, para quem está nos ouvindo aqui pela TV? Impeachment é um impedimento da presidente da República para poder fazer uma investigação. É uma figura que existe na Constituição brasileira. Agora, o impeachment, ele era, em tese, para ser uma figura jurídica. Ou seja, para alguém ser afastado do cargo, ele era para ser afastado com argumentos jurídicos e com todas as premissas jurídicas. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece o afastamento dos presidentes. Qualquer presidente, qualquer homem público, ele só tem sustentação se ele tiver sustentação da população. O alicerce de qualquer poder é o povo. Quem segura é o povo. Ulisses Guimarães já dizia, nada se sustenta sem a voz roucas das ruas. E o que aconteceu com o governo não é por causa da oposição, não é por causa de nada. É que as placas de sustentação, elas começaram a se mexer. Mas começaram a se mexer nas ruas, há tempo. Isso lá em 2013, que o povo vem se manifestando. E, obviamente, essa casa aqui, esse prédio, o Legislativo, que é quem deve julgar impeachment ou não, ele também se move de acordo com a movimentação dessas placas tectônicas, desse alicerce social. E, obviamente, se o impeachment virou uma voz só na rua, a palavra impeachment, obviamente começou a ter ressonância aqui. E não foi só aqui que teve ressonância, não. Começou a ter ressonância no governo. Todo mundo passou a falar de impeachment. Então, não é uma coisa da oposição. A gente tem que falar a verdade. Nós temos que ser claros. As pessoas não são, elas não são tão enganáveis assim como o governo pensa. Então, justamente essa minha fala é para desmistificar essa história de que, olha, tem um bando de golpistas querendo derrubar o governo. Não, o governo não precisa de ninguém ajudar ele para se derrubar, não. O governo está caindo por si só. Caindo por si só porque prometeu demais, porque gastou demais, porque prometeu o que não consegue, o que não tem como cumprir. Então, essa é a grande realidade. E agora o argumento máximo que está acontecendo, e já estou indo para a conclusão, senhor presidente. Pega todos esses sofismas e tenta-se fazer uma construção de que eu não tenho nada a ver com essa crise econômica. A culpa é sempre do outro, ou ora dos servidores públicos, ora é do cenário internacional, ora é da oposição, mas não se assume e não dá um rumo. Então a gente precisa avançar. Mas qual é a solução? A gente precisa falar da solução, porque até agora temos falado dos problemas, temos culpado o outro. E quando eu digo temos culpado, não, o governo tem culpado os outros. Cenário internacional, oposição, pauta-bomba, inventaram um termo pauta-bomba, então quando se fala qualquer coisa em recomposição para os servidores, eles falam que é pauta-bomba. Então qual é a saída? Qual é a saída? Bom, o governo tem que achar a saída. Recentemente mandou a lei do orçamentário para cá para a gente achar a saída. Para nós acharmos a saída, dizer onde vai cortar. Olha, não compete ao Congresso dizer onde vai cortar. Mas a saída é o governo
dar um rumo para essa economia, sinalizar para o mercado, já que todo governo hoje no mundo vive para sinalizar para essa entidade máxima chamada mercado. Todo governo precisa sinalizar. Nós temos inúmeros gargalos na economia, temos uma infraestrutura debelada. Eu moro num estado que tem praticamente apenas 2 rodovias, e é um estado que sustenta 25% da balança comercial brasileira, mas tem toda sorte de gargalos para produzir. O estado de Mato Grosso, por exemplo, ele tem uma capacidade de produção, de produtividade muito superior à dos Estados Unidos, a de qualquer produtor no interior dos Estados Unidos. Entretanto, o produto produzido no interior de Mato Grosso chega no mercado chinês bem mais caro do que o produto produzido no interior dos Estados Unidos. Então, nossa competitividade é baixa por falta de incentivo, por falta de uma política clara, por falta de infraestrutura. Nós temos esse chamado custo Brasil, e agora o governo se enrolou no cabelo das pernas. Não tem demonstrado uma saída, um rumo. E nós precisamos começar a nos desenvolver, para que possa todo mundo sair dessa pauta do disse-me-disse. E desenvolver é mexer na nossa infraestrutura, é fazer com que esses estados que têm a sua vocação, fazer com que essas economias e esses estados vocacionados nessas produções possam ter tranquilidade para produzir, com melhores estradas, com toda a sua infraestrutura que precisa. Ou seja, nós temos que pensar numa economia com viés desenvolvimentista, de desenvolvimento, mas não temos nos preocupado. E os grandes temas, por exemplo, senador Elmano, que é a produção de conhecimento, nós não temos feito isso. Em 1 minuto encerro, senhor presidente. E eu fico preocupado, senador Elmano, porque eu moro num estado que hoje produz soja e exporta. E eu, quando olho para a história do café, da cana-de-açúcar, eu me lembro do interior de São Paulo, me lembro de Olinda, me lembro da Bahia, do cacau, que foram grandes economias, grandes atores na economia brasileira, e que eles viraram história. E eu fico pensando no estado de Mato Grosso, que produz apenas commodities para vender, para exportar. E o que acontece? Nós não estamos produzindo conhecimento. A gente só exporta, senador Elmano, a gente planta e exporta. E a gente não vê o governo ter um rumo para isso, uma saída para a gente produzir conhecimento. Eu fico preocupado. Recentemente, ensinando a minha filha, ela ia ter uma prova de história, ela me explica, pedi para ela explicar o conteúdo, e ela me disse, olha, quando o Brasil estava no século passado, ainda na época século passado, na colonização ainda, o Brasil vivia de exportar café. E eu fiquei pensando, hoje a gente vive de exportar soja. Essa é a nossa realidade, senador Elmano. E é desses temas que eu penso que o país tem que começar a falar e que o governo tem que começar a se preocupar com melhor educação de base, com a melhor produção de conhecimento e sair dessa pauta tacanha, dessa pauta de simplesmente achar culpado e de se eximir da resolução dos problemas. Muito obrigado, senhor presidente.